Os irmãos já estão com o terreno do coração arado, preparado, e agora virá a poderosa semente para nos fortalecer neste dia. Aquele maná do céu. Todos nós, no dia de hoje, já nos alimentamos, tomamos café, almoçamos, até jantamos. Eu até já jantei, acredito? Já jantei. Né? O corpo está bem, graças a Deus. E agora temos que nutrir a alma, nutrir o espírito, fortalecer a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem quanto tempo tem a Bíblia Sagrada? Milhares e milhares de anos, sim ou não? Desde Abraão até hoje, passaram-se milênios. Desde Abraão até Moisés, porque foi Moisés que redigiu, escreveu a lei para o povo de Israel, sim ou não? Sim, e passou-se a história, os anos, até que Jesus nasceu, e em Cristo foi firmada uma nova aliança com a humanidade. Então, após a morte de Cristo, os apóstolos escreveram a biografia de Cristo, os fatos, os acontecimentos, e assim foi indo, até chegar a palavra de Deus em nossas mãos. Percebem quantas situações, quanto tempo, quantos problemas, quantas adversidades, quantos ataques do inimigo contra a palavra de Deus? E ela está em suas mãos, e ela está em minhas mãos. Não é um poder de Deus muito grande? Sim ou não? Porque nações e mais nações surgiram e foram extintas, sua cultura foi apagada, nem houve mais vestígios de muitas e muitas nações, mas o Deus de Abraão é poderoso, mas o Deus de Israel é glorioso, mas o nosso Senhor Jesus Cristo disse que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é glorioso demais. Eu fico para querer correr e chorar. Eu não sei o que se passa dentro de mim, mas algo se move, porque é algo real, irmãos. Só uma mão poderosa para fazer isso acontecer. E ela vai continuar. Os irmãos sabem que a palavra de Deus está sob ataque, tremendo, sim ou não? Mas prevalecerá. Porque foi Cristo que disse que as portas do inferno, todo ataque das trevas, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é composta por quem? Pelos cristãos, você, eu, todos nós. Então o maligno já está bloqueado em nome de Jesus Cristo. E quando você lê a palavra, você fica maravilhado com o testemunho de homens e mulheres que decidiram se apegar com Deus, fazer uma aliança com Deus, viverem a sua vida para a glória de Deus e impactar a sua geração. Você não fica maravilhado com isso? Você começa a ler, aí a Bíblia foca certo irmão, certo homem, certa mulher, e aí vai narrar a história de vida daquela pessoa, os fatos que ela vivenciou, que ela superou, que ela glorificou o nome de Deus, os obstáculos superados. A Bíblia tem milhares de referências de heróis e heroínas da fé. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a atitude daquelas pessoas que deixaram um legado de fé, um legado de esperança em meio à desesperança. Paulo, me lembro de um versículo que diz assim: teve certa ocasião que nos desesperamos da vida, ou seja, ele passou por algo que ele olhou e deduziu, morri, acabou para mim, mas continuou na fé, continuou na perseverança, continuou buscando a Deus, e Cristo reverteu todas as coisas, e era necessário que ele chegasse até Roma. É maravilhoso demais ver a mão de Deus, ver o poder de Deus operando na vida dos seus servos, na vida dos seus filhos. O crente não está só no mundo, há uma esperança fundamentada, gloriosa, firme e sólida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema desta mensagem é atitude dos heróis da fé. E creio eu que também queremos ter este nome, este adjetivo, herói da fé. É maravilhoso, é maravilhoso. E Deus pode fazer de você, de mim, de cada um de nós, herói da fé, até porque não depende de nós. É Deus quem capacita, é Deus quem dá a habilidade, é Deus quem dá a força, é Deus quem dá a coragem, é Deus quem concede dons, talentos, é Deus quem faz tudo em todos. Então, se nós tão somente acreditarmos, obedecermos, perseverarmos, então também alcançaremos testemunho de heróis e heroínas da fé. Vamos lá? Salmo, vamos começar, né? Atitudes de homens e mulheres de Deus que
deixaram um legado de fé, que foram até o fim e glorificaram o nome do Senhor. Uma das características, em todos eles, era oração. Simples, não é? Oração. Mas você acredita que tem muitos crentes que não oram? Não é possível, irmão Jaime. Crente que não ora? Irmãos, existe. Existe muitos. Você vai conhecendo, você vai se aproximando de um e de outro, você vai conversando, né? Você vai puxando conversa, você vai conversando. Como é que você está congregando? Você está orando? Você está lendo a palavra? Você frequenta algum movimento evangélico e tal? Quase 80% não fazem isso. Então, esse personagem no qual nós vamos focar nesta noite, vai nos inspirar, vai nos ensinar que, se quisermos andar com Deus até o fim, temos que adotar o hábito da oração. A oração tem que ser um estilo de vida, não é, eu vou orar hoje, eu não vou orar hoje, não estou querendo, eu estou querendo, estou animado, estou desanimado, não. Oração é um estilo de vida da pessoa. Assim como nos alimentamos todos os dias, também a oração tem que fazer parte integral da nossa vida cristã. Da nossa vida cristã. Nossa vida não é dividida em secular e cristã. Nós temos uma só vida. Nós somos cristãos aqui, em casa, no trabalho, no trânsito, em todos os lugares. Eu vou orar quando eu for à igreja. Aí fica difícil, né? Já pensou eu orar só terça, quinta, sábado, domingo, 4 vezes na semana? Essa passagem aqui vai deixar a gente com vergonha. Olha só, no Salmos capítulo 119, versículo 164. Olha o salmista aí, irmãos. 7 vezes por dia eu te louvo, por causa dos teus julgamentos justos. O salmista foi um herói da fé, alcançou um bom testemunho diante de Deus e diante dos homens, tanto que está na Bíblia o seu referencial para ensinar toda a humanidade por todos os tempos, até o grande dia que Deus vai julgar tudo e a todos. E o salmista, lá na geração dele, deixou esse legado para os seus irmãos, para os seus súditos, para os seus colegas de templo, de igreja, de ministério. Ele deixou para hoje, nós aqui, depois de milhares de anos, também se sentir inspirado a buscar Deus com essa intensidade. 7 vezes por dia eu te louvo por causa dos teus julgamentos justos. Com certeza absoluta, este homem teve uma experiência real com Deus por meio da oração. Sim ou não, irmãos? Ninguém vai orar 7 vezes desmotivado, desanimado. Um incrédulo vai orar 7 vezes no dia, irmãos? Não. Somente quem passou pela primeira fase, que é qual? Você orar conscientemente. Decidir orar, decidir tirar um tempo para orar. Querendo ou não, feliz ou não, com dinheiro ou não, com saúde ou não, seja qual for o seu contexto, decida conscientemente orar. Porque se você for orando assim, irmão, o gosto vem, o prazer vem, a alegria vem, é algo que só quem sentiu sabe como é. É difícil de explicar, mas você chega a um ponto que você tem uma experiência que você não consegue mais deixar de orar. Às vezes você não quero orar não, aí você vai, quando você vê, você já está orando. Acaba sendo algo inconsciente, algo que vai fazer parte da sua natureza. Então, a gente dá para entender um pouquinho por que esse salmista aí agia dessa forma, porque ele sentia um refrigério, ele sentia uma paz, ele sentia um gozo, ele recebia a resposta de Deus. Quantas vezes a gente está numa situação e não sabemos o que fazer, então a gente vai orar e do nada brota uma ideia? Já aconteceu com alguém aqui? Sim, tem irmãos ali dizendo que sim. Brota uma ideia que você não tinha antes da oração. Brota uma força que você não tinha antes da oração. Brota uma paz, uma paciência que você não tinha antes de orar. Percebe o poder da oração na pessoa que ora? É maravilhoso isso. Irmão Jaime, eu estou nessa fé aí. Louvado seja o nome do Senhor. Persevere, continue, que é a caminhada cristã. É isso aí, é oração. Buscar, invocar o nome do Senhor. Irmão Jaime, eu descobri que eu estou assim, em déficit. Eu estou assim, meio que devagar. Chegou o dia de se inspirar no salmista. Chegou o dia de tomar a decisão. Olha, eu vou tirar o meu tempo para orar, para buscar, para invocar o nome do Senhor. Tem um jargão, né? Uma frase, mas é muito válida, muito reflexiva. Diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, não tem sentido? Tem sentido. Observe as pessoas assim, muito problemáticas, né? Aí você pergunta:
Qual tem sido o seu ritmo de oração? 1% do que deveria. Por outro lado, você percebe uma pessoa firme, uma pessoa perseverante, atuante, sensata, sábia, uma pessoa equilibrada. Essa pessoa é uma pessoa de oração, irmãos. É uma pessoa de oração. A oração nos transforma. A oração mexe com a alma, mexe com a mente, mexe com o inconsciente, mexe com tudo. Eu ouvi até um vídeo, não sei onde foi, de um médico explicando o poder, a eficiência da oração na vida de quem ora. Mexe no corpo biológico, mexe em tudo, influenciando para o bem. Percebe? Esse salmista sentiu alguma coisa, algo tocou nele, algo cativou ele. O poder de Deus foi manifestado em algum momento da vida dele, para 7 vezes ele orar. Maravilha, alguma coisa aconteceu. Vamos lá, Daniel capítulo 6, versículo 10. Outro servo de Deus, profeta. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Você conhece a história de Daniel? Se não conhece, pega lá a sua Bíblia, leia e você ficará impactado, impactada com o testemunho daquele homem. Um escravo hebreu que serviu em 2 impérios como braço direito daquelas autoridades. Por quê? Porque ele era um homem de oração. Então, quando ele orava, Deus lhe dava sabedoria, Deus lhe dava dons para interpretar sonhos, Deus lhe dava capacidade para resolver problemas. Então, o homem que resolve problemas, ele vai ser posto no meio das pessoas que decidem como devem ser as coisas. Maravilhoso, maravilhoso. Percebe o poder da oração? O que a oração pode fazer por nós? Então, irmã, continuemos a orar, porque Deus ainda não terminou a obra em nossas vidas. Se estamos aqui vivos hoje, é porque Ele ainda tem algo para fazer em nossa vida, e Ele vai fazer enquanto nós estivermos orando, buscando, batendo na porta, insistindo. Chegará a hora que as coisas vão acontecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Paulo, né, irmão? Ele tinha que aparecer, né, o apóstolo Paulo, para falar: orem constantemente. Em outra tradução diz: orai sem cessar. Percebem a atitude desses homens? A atitude de oração? Tem muitos outros exemplos, mas esses 3 foi o suficiente para a gente entender que, se quisermos perseverar na jornada cristã, a oração tem que ser um hábito, um estilo de vida em nossas vidas. Sem falar do nosso referencial maior, quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida dele era de oração. Há um mistério até os 12 anos de Cristo. Como foi a vida dele? Como foi a dedicação dele? Poucas coisas há de informações a respeito, mas de uma coisa é muito certa. Para um adolescente de 12 anos estar no templo, debatendo com mestres, doutores da lei, ensinando eles, certamente esse adolescente Jesus dedicava muito tempo para a leitura da palavra e a oração. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Muito mesmo, muito mesmo. Eu acredito que o tempo livre que ele tinha, porque ele foi um carpinteiro junto com o pai dele, não é isso? Eu acredito que todo o tempo disponível, ele ia lá para aquele canto, pegar a sua Bíblia, orar, meditar, orar, meditar, orar e meditar. E aí o Espírito Santo operou nele, capacitou ele para o quê? Para o ministério que ele tinha pela frente. Então ele foi um exemplo de alguém que orou constantemente. E quando ele começou o seu ministério público, aí que ele precisou orar muito, sim ou não? Ameaçado de morte, tentaram contra a vida dele várias vezes. Por onde andava, era amado e odiado. Pensa, uma pessoa que precisava ficar constantemente debaixo da oração, pedindo força, pedindo graça, Jesus foi um homem, irmãos. E todos que irão ver essa mensagem na internet, mundo afora, Jesus foi um homem, um ser humano, como eu e você. Precisou orar, precisou buscar, precisou invocar. Lembra, eu estava até lendo hoje à tarde, no Evangelho de Marcos, lá nas suas últimas horas, ele chamou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, 4 discípulos, vigiem aqui comigo, que eu vou ali orar. Foi lá, orou, voltou os 4 dormindo. Aí ele voltou: vocês não podem vigiar comigo por 1 hora. Tá bom, Senhor, vamos vigiar, vamos orar, vamos clamar aqui para Deus segurar em sua mão e o Senhor
cumpriu o seu propósito. E Jesus foi novamente orar. Quando voltou, os 4 dormindo novamente. Jesus, basta, é só eu mesmo, e o meu Pai, e o meu destino. Glória a Deus. E foi, e cumpriu o seu propósito. E graças a Ele, a decisão dEle, a busca dEle, é que nós estamos aqui hoje, livres, libertos, com o nome no livro dEle, porque só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador, só Ele pode salvar e lançar no inferno uma pessoa. Mas louvado seja o nome do Senhor, que você está com o nome escrito no livro dEle, no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, já se cansou de ouvir essa palavra, né? Oração, oração, oração. Cria o hábito, e você é que vai ter o maior benefício. Você tem que sentir essa paz, você tem que sentir essa alegria, você tem que sentir esse regozijo. Pense, Daniel no meio da cova dos leões, em paz. Como é que é isso? Só uma notícia dessa para nós, a gente já ia ficar trêmulo, sim ou não? A gente já ia ficar, sem dormir, sabendo que amanhã seríamos jogados na cova dos leões. Mas Daniel foi jogado e lá dentro orou ao Senhor, buscou ao Senhor, e a gente sabe o que Deus fez, o livrou daquela situação de morte. Você tem que ter a sua experiência com a oração. Não passe de hoje. Quando você chegar em casa, cria um ambiente tranquilo, cria um ambiente favorável, desliga celular, desliga televisão, som, rádio, tudo, e ali, no secreto, no seu quarto, fale com teu pai, fale com teu Deus. Ele vai te ouvir em secreto, Ele vai te responder. E aí você não vai querer, é você que não vai querer mais parar de orar, vai estar querendo sempre estar ali, recebendo, porque Jesus disse que eu sou a fonte da água da vida. E se buscarmos a Ele, vida vai fluir, e seremos regados, e seremos fortalecidos. E nossa caminhada será, entre aspas, melhor, que a caminhada cristã é sempre espinhosa, mas se tivermos em oração, chegaremos ao fim. Outra característica dos homens e mulheres, heróis da fé, eles tinham o hábito de meditar, ler, pesquisar, estudar a palavra de Deus. Aí você já está pensando aí qual é o seu ritmo, qual é a sua frequência de estudo para com a palavra de Deus. Estou dando tempo de propósito para você pensar, irmão Jaime, eu leio, sempre quando eu tenho um tempo, eu vou para a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso prova que você está vivo, que você está espiritualmente vivo, que você foi ressuscitado, porque uma característica de quem nasceu do Espírito Santo é amar a palavra de Deus, é amar a oração. Irmão, uma pessoa que não ama a Bíblia, que não lê a Bíblia, ela tem que nascer de novo, ela tem que buscar essa experiência com Deus, ela tem que clamar ao Senhor, para que o Espírito possa operar. Então, o Espírito vai colocar desejos, vontades espirituais. E ler a Bíblia é um desejo do Espírito, sim ou não? Você lembra de você, antes de se converter, você queria o que com a Bíblia? Nada. Você queria o que com a igreja? Nada. Você queria o que com oração? Nada, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas chegou um dia que alguém pregou para nós, que alguém sentou conosco naquele lugar e falou: Jesus Cristo pode te dar uma nova vida, Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. Se você quiser, agora, a partir de agora, as coisas velhas ficam para trás, e a partir de agora tudo se faz novo. Tu crê? Eu creio. Então ali você nasceu de novo. Então começou a brotar um desejo de pensar na Bíblia, de pensar no culto, de pensar na igreja, de pensar em fazer amizade com os irmãos. Por quê? Porque o Espírito te ressuscitou, e agora você só quer saber das coisas do céu. O apóstolo Paulo recomendou: não pensais nas coisas que são de baixo, e sim das que são de cima, das que são eternas. Então ler a palavra foi um hábito dos heróis da fé. Eu acho bonito demais ver um homem com a Bíblia na mão, uma mulher com a Bíblia na mão, uma criança com a Bíblia na mão. É lindo de se ver. Você está vendo um milagre de Deus na terra. Você está vendo uma operação do Espírito da mais gloriosa, a conversão de uma pessoa. Olha aí, Josué capítulo 1, versículo 8. Você já trouxe o contexto de Josué na sua mente, né? Irmão Jaime, eu não conheço. Então, pegue sua Bíblia, se você não tem, baixe no celular e leia o livro de Josué. Você vai entender o contexto no qual ele estava inserido. Ali, ele estava substituindo nada mais, nada menos que quem? Moisés. Foi fácil para ele? Foi fácil para Josué? De forma alguma. Substituir Moisés, o grande profeta. Então, ele estava sob um grande desafio, sim ou não?
E Deus se manifesta para ele e diz: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Olha aí, ó, se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A mesma receita para Josué vale para a gente? Sim ou não? O nosso Deus não é o mesmo que foi para Josué? Sim ou não? Sim. Hebreus 13, capítulo 13, versículo 8, diz que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então Deus está disposto a dar vitórias para nós. O culto é de vitória. Nosso Deus é vitorioso. Deu a vitória para Josué. Vai dar a vitória para nós, irmãos. Qual é a sua causa? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Eu sei do meu e tem muitos. Você quer um? Eu passo. Não, irmão Jaime. Fica com os seus, eu fico com os meus. A gente ora um pelo outro e todos seremos abençoados. É isso aí. Então, olha só. Estude esse livro dia e noite. É essa a orientação de Deus para nós hoje. Ame a palavra, deseje a palavra. Estudar, irmãos, estudar é diferente de você ler, sim ou não? Por vezes a gente lê superficialmente, a Bíblia não pode ser lida assim, porque uma vírgula na Bíblia muda o sentido de muitas coisas. Uma palavra traduzida de forma equivocada muda o sentido de muitas coisas. Por isso, o empenho de se dedicar à palavra. Eu ouvi essa semana um testemunho do Billy Graham, né? Billy Graham. Qual era o hábito dele? Ele tinha um tempo para leitura pela manhã e após o almoço. Ele não marcava nenhum compromisso nesse horário que ele fixou para si mesmo, para meditar na palavra de Deus. Por vezes a gente vê, né, o testemunho do evangelista, do pregador, do pastor, a gente vê, né, a consequência do ministério dele, a gente vê o efeito, a gente vê o impacto, a gente vê o resultado, mas a gente muitas vezes não quer saber a rotina daquela pessoa, o que ela faz para ser daquele jeito, qual é o seu maior interesse, e um dos maiores interesses dele é se dedicar à palavra de Deus, porque ele falou, ele sabia que se deixar de orar, se deixar de ler, o diabo cresce para cima de nós, sim ou não? Sim, irmãos, sim. O maligno trabalha na ignorância, sim ou não? O próprio Cristo disse que o meu povo está sofrendo, padecendo, gemendo, por causa que lhe falta conhecimento. Jesus disse, é meu povo, é meu filho, é minha filha, mas está sofrendo ali. Por que você está sofrendo, meu filho? Isso. Pois é, você não está sabendo o caminho da vitória, o caminho da bênção, você não conhece o meu poder, você não conhece a minha mão, você não conhece o que eu faço e acontece. Aí a pessoa às vezes sofre por falta do conhecimento. Às vezes você está em um lugar, irmãos, abre a Bíblia em Sofonias. Aí o irmão, a irmã, Sofonias, só conhece sanfona, é sanfona, é irmão, é sanfona? É não, irmão, não é sanfona, um aparelho não, sanfona foi um profeta, né, chamado Sofonias, ou seja, a pessoa nem sabia que passou pela terra um homem de Deus chamado Sofonias, e aí se eu não conheço a história desse homem, eu não sei o conteúdo da carta dele, sim ou não? Eu não sei como Deus usou ele, eu não sei qual foi a estratégia que Deus deu para ele vencer, então eu perdi essa armadura, perdi mais esse recurso para lutar contra mim, contra o pecado, contra as forças espirituais do mal. Então o diabo cresce e o diabo atormenta, muitas vezes, somente porque falta conhecimento, porque ele falta conhecimento. Então a partir de hoje, eu sei que já está brotando dentro de cada um de nós o desejo de buscarmos mais comunhão com a palavra, é por meio dela que iremos identificar o maligno, é por meio dela que iremos perceber o pecado, é por meio da palavra que iremos confrontar as forças espirituais do inferno que quer destruir a sua vida, que quer destruir a minha vida, sim ou não? Porque Jesus disse que o maligno veio fazer o quê? Quem? Eu, você, nós. E ele só vai ser barrado, freado, travado, expulso pela palavra de Deus, irmãos. Como é que foi o conflito entre Cristo e o seu maior adversário? Como é que foi? Está escrito. E o diabo, está escrito, e Jesus, está escrito. Hein? Foi ou não foi? Foi assim ou não foi? Mateus capítulo 4, depois você leia lá com calma, como foi esse embate entre Cristo e o seu adversário, Satanás. Como foi esse debate? Não foi guerra física, foi na palavra, foi no argumento, foi no
poder que emana da palavra de Deus. Isso não nos ensina algo, irmãos? Muito, muito. Percebe o poder que há neste livro? Eu sei que está brotando um amor aí maior por essa palavra. Você já olhou para a sua Bíblia e falou assim, né? Eita, não sabia que tinha tudo isso na Bíblia, não. Agora que eu vou ler mesmo, para valer. É isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está precisando de mestres, pastores, líderes. É quem que vai ocupar esse espaço? Você. É você. Porque quando você lê, olha, pensa, Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Fazendo o quê? Com a cara para cima? Ele cuidava das ovelhas e lendo a palavra, meditando na palavra. Eu não sei como que era a Bíblia naquele contexto, mas ele estava se preparando tanto fisicamente quanto espiritualmente. E chegou o tempo dele, chegou a hora dele. Deus o pegou, o tirou do pasto direto para onde? Mas foi assim quase que instantâneo. Para onde? Para o exército de Israel, sim ou não? Ele chegou lá naquele contexto lá de conflito contra Golias, que eu não vou estender nesse raciocínio, por causa que o assunto é outro, né? Mas ele chegou ali no contexto, onde o exército estava sendo afrontado por Golias, e ali mesmo ele disse, como é que é, esse filisteu aí não tem aliança com Deus, esse circunciso aí vai cair diante do Deus de Israel, quem é que vai lutar contra ele? Não tem, o Saul, o rei, não tem ninguém para lutar contra ele, então sou eu mesmo. Mas você, essa magreza aí, com essa pequenez toda, veste minha armadura aqui. Ele ficou igual um sino, para lá e para cá, dentro da armadura. Aí foi quando ele disse, não, eu vou sem essa armadura, porque a minha arma é essa aqui, ó, que Deus me deu. Aí pegou, né, as pedras, pegou a sua baladeira, o seu estilingue, e foi na força do Senhor. Os irmãos acham que Deus começou a agir na vida dele naquela hora ali? Não, irmãos, foi desde pequenininho, lá no pasto, ele adorando, louvando, buscando, orando, meditando. Houve uma prévia preparação intensa da parte de Deus na vida daquele homem, para aquele momento que Deus tinha preparado para ele confrontar e ficar claro para todos ali, que Deus era na vida daquele jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Percebe a importância da meditação na palavra? Então, quando você medita, o Espírito Santo está te capacitando, o Espírito Santo está te fortalecendo, o Espírito Santo está abrindo a sua visão, está abrindo a sua mente. É maravilhoso. Você termina uma leitura assim, de 1 hora, você pega Provérbios, lê 1 hora, você sai dali, você sai dali mais sábio, você se sente mais sábio, você se sente mais seletivo com o que assiste, com quem conversa, aonde vai. É impressionante o poder da palavra de Deus. Foi ela que formou Jesus Cristo, foi ela. Jesus não nasceu Jesus Cristo, o mestre, não. Ele nasceu os bebezinhos e aprendeu tudo o que ele falou, aprendeu tudo o que ele fez, aprendeu tudo o que ele transmitiu. E sabe o que formou ele? A Bíblia. Vocês estão se lembrando que por vezes ele falava, vocês não leram o que está escrito na lei de Moisés? Jesus, eu gosto dele, tem hora que ele pegava assim, né, as pessoas com muita liberalidade na palavra, e Jesus falava, não está escrito o que na lei de Moisés? Conhecia a lei de Moisés, conhecia a lei da sua nação, conhecia a palavra de Deus. Então foi essa palavra que formou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi essa palavra que formou Paulo, foi essa palavra que formou Pedro ou João, eu não estou me lembrando agora, nem sabia ler. Pedro, tem informações que dizem que ele nem sabia ler, mas depois que andou um tempo com Jesus, depois que teve um intensivão com ele por 3 anos, aí aprendeu tudo que não tinha aprendido. E aí foi o Pedro que a gente conhece, por causa da palavra, percebe? Ela forma a sua vida, ela forma a minha vida, ela está nos transformando, até o ponto de chegarmos à semelhança de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é um bom gosto querer ser como Jesus? Sim ou não? Sim. Não é um desejo bom? Irmão Jaime, você quer ser o quê? Eu quero ser mais parecido com Jesus dia após dia. Não é um negócio interessante? Algo louvável? Tem gente que quer ser como o diabo. Aí são escolhas, vai fazer o quê? Eu ouvi uma vez uma pessoa passando perto de mim, eu estava lá perto de casa, olha, eu tenho que arruinar, eu tenho que assaltar alguém hoje, eu tenho que matar alguém hoje. Aí a pessoa escolhe querer ser igual o cão. E tem quem escolhe também querer ser igual a Cristo, sim ou não? Eu estou olhando para eles? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então, olha a importância de se dedicar à palavra de Deus. Não é maravilhoso quando você vai em um ambiente e tem ali uma boa ministração, uma boa pregação, que vai lá na alma, que vai lá na mente, um louvor assim, abençoado, tremendo. Tudo isso foi a palavra que formou.
Foi a palavra que edificou. Um prega, um ensina, o outro exorta, o outro pastoreia, o outro é dado o dom de revelação, e por aí vai. Para a glória de Deus, para a edificação da igreja. E tudo por meio da palavra. É importante ou não é essa palavra que está em suas mãos, irmãos? Muito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar. Outra característica dos heróis da fé. Todos eles tinham comunhão com os irmãos. Vou dar um tempo aí para solidificar na mente de vocês. Todos eles tinham comunhão com os irmãos, com os outros irmãos da fé. Vamos ver? Lá, ó, Salmos 116, versículo 14. Olha o salmista dizendo: na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Em outra tradução diz: na casa do Senhor, no meio da congregação, cumprirei os meus votos. Aonde, irmãos? Na casa do Senhor, no meio do seu povo. Então, essa é uma característica do salmista e também de todos os outros homens de Deus. Eles amavam estar aonde tinham pessoas que criam no mesmo Deus, que tinham a mesma visão. Então já não dá para acreditar nessa doutrina, nesse engano, onde diz que não há necessidade de congregar, não há necessidade de estar na igreja. Eu faço meu culto aqui em casa, aqui ó, culto maravilhoso online. Sim, deve, pode, é útil, desde que não comprometa a sua vida com os demais irmãos, na realidade, vida real aqui, ó, eu estou na igreja, estou vendo aqui vários irmãos, os irmãos estão me vendo, eu me sinto edificado olhando para eles, vendo a perseverança deles, eu me sinto inspirado também a perseverar, ouvindo o testemunho do irmão, eu me sinto motivado a continuar, eu vejo Deus agindo aqui, ó, em carne e sangue, aqui, ó, pessoalmente, visivelmente, é isso que Deus quer, porque Deus vai entregar riquezas espirituais para nós, para quê? Para a gente ficar dentro do nosso quarto trancado? Não, para mostrar. Deus não coloca uma luminária debaixo da mesa. Foi Cristo que ensinou isso. Sim ou não? Vocês já leram essa parte? Quando eu acendo uma luminária, eu coloco aqui em cima, para que a luz dela irradie todo o ambiente. Sim ou não? Você é a luz de Cristo na terra. Então por que você não vai congregar? Por que você não vai fazer parte do corpo? Por que você não vai somar com os demais irmãos? Vem mostrar a glória de Deus que Ele tem feito na tua vida. Queremos ver o que Deus está fazendo. É para isso que Deus nos levanta, nos edifica, nos capacita, nos entrega riquezas dele, da parte dele. Para quê? Para chegar aqui e você compartilhar. Eu compartilho da minha vida, você compartilha da sua, e todos nós, todos juntos, somos edificados. Então, irmãos, tem gente que fala assim: eu não gosto de gente, eu não gosto de estar no meio de gente. Então vamos corrigir esse pensamento, vamos corrigir esse modo de pensar. Eu devo estar no meio do povo de Deus. É aqui que eu sou afiado, é aqui que eu afio, é aqui que todos nós nos tornaremos semelhantes a Cristo. Ou não, eu preciso ser podado, eu sou uma árvore. Por vezes eu não vejo coisas que outra pessoa vê, então ele vai vir conversar e vai podar, e eu amo isso, porque o provérbio diz que melhor é o conselho sincero do que o bajulador, sim ou não? É muito melhor, eu amo, sempre gostei disso, que pessoas chegassem até mim e falassem assim, vamos melhorar nisso, mas até hoje eu sei quais são as pessoas e admiro aquelas pessoas, mas tem gente que não gosta não, quando é exortado ou exortado por alguém, aí vira inimigo, adversário, mas aí paciência, porque o servo de Deus, a serva de Deus, tem humildade, e humildade é você ouvir o que a outra pessoa tem para falar. Louvado seja o nome do Senhor. Teve uma situação entre Paulo e Pedro, sim ou não? Sim ou não? Vocês já leram esse conflito que teve entre eles? Paulo estava em uma cidade e Pedro em outra. Quando Paulo chegou à cidade onde Pedro estava, viu Pedro lá meio assim, querendo dar onde ir, né? De mundano, e aí Paulo não aliviou, chamou ele: vem cá, você está no meio dos judeus, você se comporta como judeu, está aqui no meio dos pagãos, quer agir como os pagãos, vem cá, vamos conversar, está errado isso, Pedro, você é um homem de Deus, você é um homem de Deus em Jerusalém, você é um homem de Deus aqui nessa cidade. E Pedro fez o quê? Pedro voltou atrás, Pedro reconheceu, Pedro, realmente eu falhei aqui, voltou atrás e foi edificado, e os dois continuaram, na sua jornada, cada um no seu chamado, na sua caminhada. Maravilhoso isso, Pedro nos ensina a parar, porque por hora a gente ensina, por hora a gente aprende, sim ou não? Sim, a gente não só ensina, a gente também aprende.
E a gente vai aprender com quem? Com quem está vendo algo que a gente não está vendo. E a igreja é a grande faculdade que Cristo estabeleceu. A igreja é um milagre, irmão. A gente congregar é um milagre. É um milagre a gente congregar. Porque aqui a gente vai crescer. Aqui a gente vai amadurecer. Ou vai sair de vez. Mas Cristo nos chamou para perseverar, para crescer, amadurecer. E a gente desenvolve como? Na convivência. Na convivência. Senhor, me dá paciência. Eu sou tão irado, irritado. Eu queria ser mais paciente. Aí Deus nos coloca dentro da igreja. Porque a gente vai precisar ter paciência com o próximo, sim ou não? Sim ou não? Por vezes a gente vai se aborrecer e vai ter que manifestar paciência. Aí, dia após dia, ela vai passar a ser um fruto do Espírito em nós. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Vamos finalizar. Outra característica dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Eles esperavam o tempo de Deus. Aí é algo que a gente não gosta muito, né? De esperar, principalmente na nossa atualidade, no tempo no qual nós estamos inseridos, onde tudo é rápido, sim ou não? É tudo rápido, é ou não é? Se agora mesmo aqui alguém quisesse pagar uma pizza, pagar um lanche, um jantar, era só abrir o celular aí, ó, iFood e tantos outros aplicativos, escolher a comida, escolher lá o menu, escolher o que beber, em um clique, 15 minutos, estaria aqui, na mesa ali para a gente comer. Isso não é um milagre moderno? Sim ou não? Quem já conversou aí com seus avós, pais, os seus antepassados? Irmão, para fazer um arroz dava um trabalho, sim ou não? Eu vejo minha mãe falando que para comer um arroz de novo, pastor Renato, tinha que só colher, com palha, socar num pilão, tirar a palha, os grãos que ficavam inteiros, serviria para fazer o arroz, os que ficavam mais triturados, serviria para fazer o cuscuz. Para tomar um café, pastora Regina, tinha que acordar às 4h30 da manhã, para preparar o milho, socar o milho, tirar a farinha, depois socar o fubá, não, farinha de mandioca, que mistura com a farinha de milho para fazer o cuscuz. Olha só a dificuldade. E já botar o menino para correr atrás do frango para fazer a janta. Olha a dificuldade. E hoje é só no clique. E olha, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado, porque a gente entra nesse ritmo aí de tudo rápido, tudo fácil, tudo no clique, tudo no Pix, tudo no cartão, tudo no motoboy, tudo vem na minha mão. E quando Deus precisar nos passar por um processo mais longo, a gente não pirar. Porque isso pode acontecer, sim ou não? Porque mudança de pensamentos, mudança de caráter, mudança no hábito de falar, irmão, isso leva tempo. Isso não é brincadeira, isso não é fácil, isso não é rápido. Leva-se tempo, muito tempo. E o salmista vai dizer aí, ó, no Salmo 40, versículo 1. É isso mesmo, Fê? Salmos, capítulo 40, versículo 1. Olha aí, ó. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Em outra parte aqui vai dizer: esperei com paciência no Senhor. É uma receita maravilhosa para nós, irmãos, porque vai ter situações que teremos que esperar. Olha, eu recebi uma bênção espiritual, depois de quase 17 anos orando: Senhor, me liberta disso, me ajuda nisso. Sabe, posso falar, vocês querem ouvir, de que era? Sim ou não? Não, irmão, já pula para frente, eu falo, fala ou eu falo? Eu tinha um problema que a maioria das pessoas tem. Sabe qual é? Complexo. E o complexo, ele pode ser de superioridade e de inferioridade. E o que Deus quer, irmão Jaime? O equilíbrio. Que você seja você. Só isso. Que você seja você. Sempre você vai estar acima de muitos e abaixo de muitos. Isso é libertador, irmãos. Isso é libertador. Se essa ficha cair, entrar na nossa alma, a gente não vai se comparar mais com ninguém. A gente não vai mais se comparar com ninguém. A gente só existe. Eu estou aqui, Senhor. Eu sei que tem muitos querendo ser igual a você. Igual a você. Então você está acima de muitos. E tem pessoas que a gente olha e se sente muito aquém também, sim ou não? É assim a vida. Então como é que eu vivo, irmão? Já vivo o dia de hoje. Como é que o oleiro já trabalhou na sua vida? Que é o oleiro que molda o barro, sim ou não? É o oleiro que forma a mente, é o oleiro que forma as emoções, é o oleiro que forma o que mais? Todo o nosso ser, o interior e o exterior. É o oleiro, é o Espírito Santo. Então você é uma obra do Espírito de Deus. Eu sou uma obra do Espírito de Deus. E a comparação destrói qualquer pessoa por dentro.
arruína qualquer pessoa. Eu vejo pessoas maravilhosas, irmãos, mas que fala assim, eu sou inútil, eu não consigo. Pessoas assim, irmão, a maior parte da sociedade queria ser, mas a pessoa já é e não toma posse daquilo que Deus já fez na vida, daquilo que Deus já entregou para ela. Então isso é libertador, só existe, irmão. Faça o que Deus já te capacitou para fazer, vai onde Deus te capacitou, te abençoou para ir, seja quem você é. Não é maravilhoso isso? Quando Moisés recebeu o chamado para ir até o Egito, falou, Senhor, o que eu vou dizer lá? Qual é o seu nome? O Eu Sou te enviou. O Eu Sou te enviou. Isso é libertador, não tem nome. Deus não falou, eu sou maior, eu sou menor, ele já foi, ele aí sempre será o superior a tudo, mas ele se identificou como? O Eu Sou. O Eu Sou. Então carreguei esse dilema por muitos anos, se sentindo menor do que tudo e todos. Depois que eu fui entender por que Deus me colocou para trabalhar lá onde eu trabalho, no meio daqueles homens, no meio daquelas pessoas, e um dia falou para mim, olha como eles andam, olha como eles falam, olha como eles se postam, olha como eles se expressam, aprende, foca, analise, olha a educação, olha a gentileza. Irmão, isso é pedagógico, onde você estiver, por onde você passar, tudo te ensina. Tudo te ensina. Você pode passar 10 anos em um lugar estudando, mas quando você vai para a prática, às vezes você tropeça, porque você não tem a prática, você tem teoria, muito conhecimento, mas tropeça nas coisas simples do dia a dia, na convivência. Então eu fui analisando, observando, não é que é assim mesmo? Jesus é lindo, irmãos. Olha como era o ensinamento dele, ele usava a planta, ele usava a água, ele usava as nuvens do céu, ele usava os pássaros, bem simples, mas pedagógico e transformador. E eu demorei 17 anos para entender isso. E aí, irmão Jaime, tu também tem um raciocínio fraco para entender, hein? Não, irmãos, porque mexer com pensamento, com emoções, dá trabalho demais. Dá trabalho demais. Primeiro você tem que querer mudar. Eu sou assim, mas não quero ser assim. Eu sei que eu tenho que ser diferente. Me ajuda, me ajuda. E vai batendo na porta, vai batendo na porta. Quando você perceber, você recebeu o seu milagre. Você está livre. Quando você perceber, você fica com vergonha de você mesmo. Por que eu agi assim? Por que eu pensava assim? Por que eu me sentia assim? Não tinha necessidade de nada daquilo. Mas o maligno faz isso, irmãos. Mas o maligno faz isso. Quer colocar para baixo. Quer colocar você assim como nada. E depois que eu li aquela passagem lá em Pedro, que diz assim, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. O que mais? Olha aí que riqueza que nós somos. Então não dá para aceitar as mentiras do maligno, não dá, irmãos. É assumir o que Cristo disse, o que nós somos, e viver, e ser livre, e se alegrar, e dar glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso acontece, isso é real. Então se você tem um problema desse e acha que não tem solução, tem solução, irmãos. Tem solução, porque ele disse que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então há libertação para todo e qualquer tipo de cativeiro, seja no corpo, seja nas emoções, no espírito e na alma. Ele é o libertador. E Paulo vai dizer que todo sofisma, todo cativeiro do maligno é quebrado pelo poder da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a gente vê aqueles homens intrépidos, corajosos, valentes, destemidos, enfrentando, irmãos, a morte, enfrentando literalmente a morte, de cabeça erguida, olhando para Deus. O próprio Cristo sabia que ia morrer em Jerusalém, sim ou não? Aí tem um versículo lá muito impactante que diz assim, e ele olhava para frente a caminho de Jerusalém. Vocês entenderam a força desse versículo, a expressão? Ele sabia que estava indo para a morte, ia ser torturado e tudo mais, mas ele, olhando para Jerusalém, caminhava sem olhar para os lados. Por quê? Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia perfeitamente o plano que ele tinha que consumar, e ele falou lá, naquele momento, está consumado, está consumado. Ele teve que lidar com suas emoções, sim ou não? Sim ou não? Lembra lá que dele, Senhor, se possível afaste de mim esse cálice. As emoções gritou na alma dele, sim ou não? As emoções gritaram na alma dele, gritaram, mas ele subjugou pela palavra de Deus, dizendo, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Olha o poder que Deus dá para você subjugar o que está sentindo, para fazer o que Deus quer que faça. Isso é libertador, irmão, isso é maravilhoso, e esse poder continua disponível para todos nós. Então não se compare com ninguém.
você não é melhor do que ninguém e nem pior do que ninguém, você só é a glória de Deus, só é a carta de Cristo, só é o perfume de Deus, só é uma testemunha de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nem permita que ninguém te compare a ninguém, porque as pessoas, muitas pessoas fazem isso, sim ou não? Na conversa do dia a dia, amigo fica te comparando, ó, isso, e comparando. Não aceite. Passa a falar assim, eu sou eu e Cristo é comigo. Pronto, acabou. É libertador isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, Mateus, capítulo 28 de Mateus, versículo 20, parte B. Você já decorou, né? Que toda vez eu falo esse versículo no final. E vou continuar falando, porque tem que ficar impresso na mente. Está com dificuldade? Percebeu que precisa de ajuda? Olha aí, ó. A parte B, ó. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, seja até o fim da nossa vida, ou o fim dos séculos, porque pode ser que os séculos ainda vão perdurar por um tempo, mas nossa vida terá um fim. Então ele promete estar conosco até o fim, ou da nossa vida no corpo, ou o fim realmente de todas as coisas. Se ele está prometendo, então há esperança, há força, há disponibilidade. Meu Deus, isso é maravilhoso. Um Deus disponível para abençoar o seu povo, abençoar os seus filhos, abençoar os que creem nele. Não é maravilhoso saber disso? Nosso Deus não é inacessível, não é transcendente, fora da terra, lá no país dele, como muitas religiões têm os seus deuses assim, cada um, né, segue a sua crença, mas crer num Deus que está em outro planeta é meio estranho, sim ou não? Muito estranho. O nosso Deus está, sabe aonde? Sabe aonde? Aonde? Olha lá, 1, 2, 3, 4, aqui dentro, de fato e de verdade, nós somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus, habito sim no mais altos céus, mas também naquele coração contrito, não desprezará o Senhor. Há coração contrito aí, há a morada de Deus aí, o Espírito Santo está aí, então ele vai fortalecer, ele vai nos levar mais para a oração, ele vai nos levar mais para a meditação, ele vai nos levar para ter mais comunhão, ele vai nos conduzir e cumprir o plano que ele tem para nós. Amém, irmãos? Resumindo tudo, Deus tem para nós vitória, Deus tem para nós solução, Deus tem para nós bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar, finalizando, não, o pastor Renato vai finalizar daqui a pouco. Eu vou orar para encerrar a minha participação neste dia. Faça também a sua oração onde você está. Deus ouve a sua oração. Quando Cristo falou, entre no teu quarto, feche a tua porta e fala com teu Pai secreto, Ele está dizendo que vai ouvir você. Ele vai ouvir você. Aqui é só um momento coletivo, um momento de comunhão, mas Deus já vem te ouvindo desde o dia que você creu nele, na palavra dele. Deus vem te ouvindo desde aquele momento que você abriu o coração e falou, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então ele vem te ouvindo, e pode ser que agora mesmo você receba um milagre, receba a libertação, receba a transformação, e é isso que nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para glorificar, para exaltar, para bendizer, tão grande privilégio de estar na tua casa, de estar reunido aqui para adorar, para louvar, para bendizer, aquele que vive e reina para sempre. Obrigado pelo grande presente que o Senhor nos deu, que é o teu Espírito Santo, que nos consola, que nos renova, que nos fortalece, que dá um novo ânimo. Opera em cada coração que está aqui, opera em cada pessoa que irá ouvir essa mensagem. O Senhor continua o mesmo libertador, o Senhor continua o mesmo transformador. Dê novo ânimo, dê coragem, meu Deus, gera o desejo da pessoa ler a palavra, gera o desejo de orar, gera o desejo de perseverar, gera o desejo de lutar. Foi o Senhor quem formou Jesus Cristo, foi o Senhor quem formou Moisés, foi o Senhor quem formou Davi, foi o Senhor quem formou todos os heróis que estão lá, expressos na galeria da fé. Segura em nossas mãos, ajuda-nos na nossa pouca força, fortalece-nos, meu Pai, livra-nos de todo mal, livra-nos das ciladas do maligno, livra-nos de cair em tentações, livra-nos, Senhor, pois o Senhor é poderoso para nos sustentar e completar a maravilhosa obra que o Senhor deu início, e assim ficará conosco, como nos acabamos de ler, até o fim da nossa vida ou de todas as coisas. E assim nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.